Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Pessoal, eu assisti duas lives maravilhosas, completas, no canal do Daniel Ferro. Aproveito aí para mandar um abraço ao querido amigo, que faz um excelente trabalho aqui na plataforma, querido irmão Daniel Ferro. Ele fez uma entrevista aí com o William Guimarães há um tempo atrás, e eu assisti todas essas lives e eu gostaria de passar aqui um resumo para todos vocês. Eu vou tentar ser o mais fidedigno possível, de uma forma honesta e coerente, para que a gente possa desfrutar da melhor informação e conteúdo que foi exposto naquela live. Mas primeiro, eu gostaria de deixar aqui um adendo para todos os meus inscritos. Esse meu canal não tem como foco tirar pessoas da congregação cristã no Brasil e nem direcioná-las a nenhuma igreja, como alguns outros canais assim o fazem. Mas sim trazer apenas reflexões e opiniões com base nas experiências vividas por mim em 25 anos de congregação cristã no Brasil. Minha esposa passou 32 anos dentro da instituição religiosa congregação. E com base nas informações públicas da instituição, que são repassadas aí via site, via culto online também. Eu não vivo da monetização do meu canal e não peço Pix a nenhum inscrito, tá? Pois trabalho com carteira registrada e tenho diversas outras fontes de renda. E, por fim, não tenho vínculo algum com nenhum líder religioso. Não faço publicidade de igreja, qualquer outra igreja evangélica. De livros, eu não vendo livro nem kit aqui no meu canal. E também não faço publicidade de pregações de outros líderes religiosos. Tá? Já para não induzir ninguém a trocar CCB por outra instituição. E também para não ficar refém dos inscritos, que muitas das vezes entra em contato e fala: Michel, faz um vídeo contra o fulano que ele acabou de falar contra você. Não, eu procuro não ser levado por pessoas. Esse conteúdo que eu faço é com base naquilo que eu entendo por verdade minha, que não seja uma verdade absoluta. Vamos lá. Então, no vídeo número 1 que eu assisti, do Daniel Ferro, entrevistando ali o William Guimarães, tá? O vídeo em questão trata de uma conversa entre o apresentador do podcast, que é o Daniel Ferro, e o William Guimarães, que eu também aproveito para mandar um grande abraço. Eles dois têm canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link dos dois canais para que vocês possam ir lá e se inscrever no canal dos dois queridos amigos. O William é frequentador da congregação cristã no Brasil, que também é músico e possui uma formação em filosofia. O William, ele tem 25 anos só de músico, tá? Durante a conversa, eles discutem várias questões relacionadas à congregação cristã no Brasil, fazendo críticas e análises sobre a instituição em seus ensinamentos. Tá? O William Guimarães é apresentado como um músico que faz parte da CCB há 25 anos, possui uma formação de filosofia e ele expressa a ideia de que a congregação possui uma bagagem de pensamentos e ensinamentos, mas que muitas vezes não é incentivado o estudo profundo e crítico sobre esses ensinamentos, especificamente referindo-se à filosofia patrística. Tá? Inclusive é enriquecedor quem lê e entende sobre a filosofia patrística. Ele critica o fato de que muitos membros da CCB não buscam ampliar seus conhecimentos e questionar suas crenças, argumentando que se os membros, os frequentadores ali, estudarem a filosofia patrística, muitos dos mitos presentes na congregação poderiam ser desmistificados. William também ressalta a importância de não ter medo de adquirir conhecimento de fontes diversas, mesmo que não sejam estritamente ligadas à fé cristã. Ele destaca a necessidade de discernir entre o que é verdadeiro e benéfico para o entendimento, mesmo que provenham de fontes consideradas não cristãs. Isso é interessante ele colocar esse ponto de vista. Isso mostra que ele tem uma amplitude, ele é flexível, é uma pessoa flexível, é uma pessoa que é não preconceituosa, como eu vejo em muitos aí
que ficam somente naquela base litúrgica de Bíblia, certo? E acabam condenando as outras pessoas que buscam um conhecimento fora e ampliam os seus conhecimentos, principalmente de crença e fé. Outra crítica apontada é a falta de abertura para a discussão e o questionamento dentro da congregação, principalmente em relação a temas como a patrística e outros conhecimentos que poderiam desafiar as crenças estabelecidas. O William Guimarães também discute a questão do orgulho e do dogmatismo na congregação, alertando sobre a importância de manter uma mente aberta para mudanças e de não se deixar cegar pelo orgulho, citando exemplos bíblicos da queda de figuras importantes devido ao orgulho. Irmão William, é interessante você colocar isso porque a congregação, assim como qualquer outra instituição religiosa, ela tem a tendência de não mudar a sua linha de raciocínio. Por quê? Porque uma vez que você muda, você descredibiliza tudo aquilo que você aprendeu e incentivou os fiéis durante muitos anos. Então a congregação, a tendência dela é mudar uma ou outra questão, mas mudar a sua linha escatológica é impossível, ou incentivar as pessoas a buscar conhecimento também é impossível. Tá? Então vamos lá. Outra crítica apontada é a falta de abertura que eu já coloquei. Ele destaca a necessidade de cuidar da juventude da igreja e de reconhecer os desafios que os jovens enfrentam, especialmente em relação às influências externas nas escolas e universidades. A CCB, irmão William, ela está preocupada em levar os jovens nos sábados à congregação do Braço para catequizá-lo com a doutrina da CCB. Ela não está interessada em nada em relação a fazer essa abertura de flexibilidade para colocar as pessoas para fazer críticas ou para entender outras filosofias e culturas. Né? Então é uma doutrina mesmo que é dominante. Né? No geral, o diálogo entre Daniel Ferro e William Guimarães aborda críticas à congregação cristã no Brasil, destacando a importância do estudo crítico, do questionamento e da abertura para o conhecimento em uma perspectiva mais ampla, enquanto ressalta a importância de cuidar dos membros da igreja e promover um ambiente de compreensão e apoio. A crítica à congregação cristã no Brasil, tá? Ela é uma possibilidade e é uma liberdade que nós temos. Nós temos o direito de fazer as críticas, desde que a gente não ofenda as pessoas que estão ali dentro. Nós podemos fazer uma crítica ao entendimento, à ideologia, à consciência formada ali dentro, mas as pessoas, elas merecem os seus devidos respeitos. Tem muitas pessoas ali dentro da congregação que têm uma reputação ilibada e que não estão ali brincando de manipular pessoas, mas elas cresceram dentro de uma ideologia. Para elas entenderem outro escopo de ideologia, de entendimento, de consciência, isso vai levar muito tempo e não é com agressividade que nós vamos conseguir fazer isso. É com respeito, com cordialidade. Entende? É dessa forma que se faz um trabalho fidedigno, honesto e com preocupação com o ser humano, tá? Então, nesse vídeo do YouTube aí, da entrevista com relação ao William, tá? Ele compartilha suas perspectivas e críticas em relação à CCB, ele discute diversos tópicos. E aí eu vou abordar alguns tópicos com vocês aqui. O primeiro tópico que ele coloca nesse vídeo é o êxodo e as mudanças na congregação. Então o William, ele menciona que há um movimento de êxodo e mudanças acontecendo dentro da congregação cristã no Brasil. O William ressalta a importância de entender as transformações e como elas afetam a congregação. Ele parece reconhecer que essa mudança pode estar ligada a um cenário mais amplo de evolução social e tecnológica. Então o William, inclusive, ele também aborda a postura de alguns membros que talvez resistam a essas mudanças, que são os anciães, e possam até mesmo buscar outras congregações. Ele enfatiza a necessidade de compreender os motivos por trás desse êxodo e como a congregação pode responder esses desafios de maneira eficaz. Irmão William, é complexo a gente entender esse assunto, como que a congregação vai se modelar ou vai mudar, ou vai dar essa abertura, porque o próprio ancião presidente da congregação, no culto online passado,
ele ao invés de se preocupar com o próximo, com o ser humano, ele implorou que as pessoas pudessem lotar as vans para ir construir na congregação do Brás. Então, eles são mega empresários que estão atrás de melhorar o patrimônio da congregação. Por exemplo, nós tivemos aí, só ontem e anteontem, eu fiquei sabendo de 2 pessoas que perderam sua própria vida, tiraram sua própria vida da congregação cristã no Brasil, esposa de um cooperador e outro um jovem da zona leste de São Paulo. Entende? Então essas pessoas elas estão no processo de depressão e a Irmandade e o Ministério deveria ter revelações e visões para se preocupar com essas pessoas, porque não faz parte de um corpo, eles não dizem que são mais felizes do que as pessoas do mundo. Então eles não estão preocupados com nada disso e infelizmente eles passam essa informação de preocupação com a instituição para os fiéis também. Esse falso evangelho. Então, a sua discussão sobre o êxodo e as mudanças da congregação aponta para uma análise crítica das transformações em curso na CCB e como essas mudanças estão impactando a membresia e a dinâmica da congregação. Tá? Aqui eu vou colocar aqui algumas frases que o próprio William colocou, abre aspas. Há uma discussão sobre o êxodo e as mudanças que estão acontecendo dentro da CCB, fecha aspas. Outro trecho, abre aspas. Esse êxodo que aparentemente está acontecendo, como que é a postura, o que pensa uma pessoa que está lá, fecha aspas. Outro trecho, abre aspas. Nós estamos conversando no particular que a pessoa acaba não operando lá. Então é melhor não saber, eu prefiro não saber, fecha aspas. Entende? Sobre as questões do êxodo aí, as frases que normalmente são faladas por líderes, enfim. Então vamos lá. Outro tema desse vídeo, fé e a fundamentação religiosa. Então o William e o Daniel Ferro, eles discutem a importância da fé como um pilar fundamental na vida religiosa. O William, ele destaca que a fé é essencial para qualquer crença e prática religiosa. E que a base da fé deve ser firmemente estabelecida. O William, inclusive, também menciona que a fundamentação religiosa é crucial para sustentar a fé de maneira sólida e consistente. O William, ele enfatiza a importância de compreender as bases da própria fé, estudar a doutrina e os ensinamentos da religião e buscar uma compreensão profunda das crenças. Tá? Além disso, o William parece reconhecer que a fé pode ser abalada por dúvidas e questionamentos. Ele sugere que buscar o entendimento e o conhecimento pode fortalecer a fé e ajudar a superar essas incertezas. Em sua discussão sobre a fé e a fundamentação religiosa, o irmão William ressalta a necessidade de ter uma base sólida para a fé e a importância de estudar e compreender os princípios e ensinamentos da religião, para fortalecer a relação com Deus e as suas crenças religiosas. Eu vou colocar aqui umas frases com base nesse tema. Abre aspas. A fé está fundamentada em Cristo, mas também há uma dependência nas palavras de terceiros e o que pode levar a uma visão distorcida, fecha aspas. Então as pessoas na congregação, elas são cegas no seu entendimento porque eles ensinam que aquela palavra do púlpito que tem um viés ideológico de manipular aquelas pessoas numa determinada direção. Então essas palavras que são pregadas do púlpito, elas acabam tirando o foco do evangelho, tirando o foco do ensino cristão. Né? Então o William coloca isso aí, abre aspas. Minha fé não está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada naquilo que eu dependo ouvir da boca de um terceiro. Então ele coloca aí uma crítica sobre pessoas que vão na congregação e não acabam fundamentando sua fé em Cristo, mas fundamentam a sua fé aonde? Na palavra pregada pelo ancião. Abre aspas. A única verdade absoluta, eu acredito que nós deveríamos ter em nós é Cristo. É a verdade absoluta que ele colocou ali. E eu achei muito interessante ele reforçar isso. Né? Então vamos lá. Outro ponto importante, o desenvolvimento tecnológico e a evolução religiosa. Ele explica a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a revolução da religião. William destaca que a tecnologia tem avançado rapidamente ao longo dos anos e tem tido um impacto significativo em várias áreas da vida, incluindo a esfera religiosa. William ele menciona que a evolução religiosa
pode ser influenciada pelo uso da tecnologia, mas ele ressalta a importância de manter os princípios e valores espirituais, mesmo diante de mudanças. Ele sugere que a tecnologia pode ser uma ferramenta útil para espalhar a mensagem religiosa, mas também alerta para os possíveis desafios de perder a profundidade espiritual em meio a distrações tecnológicas. Além disso, o irmão William, ele destaca a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a prática religiosa tradicional. O William, ele enfatiza que, embora a tecnologia possa oferecer conveniência e acessibilidade, é importante não perder de vista os ensinamentos e os valores essenciais da religião. Em resumo, o irmão William aborda a interação entre o desenvolvimento tecnológico e a evolução religiosa, incentivando a reflexão sobre como a tecnologia pode ser usada de maneira positiva para fortalecer a fé e a prática religiosa, ao mesmo tempo em que se mantém a integridade nos ensinamentos espirituais. Eu quero colocar aqui um ponto interessante, que na verdade a congregação ela tem se utilizado dessas questões tecnológicas para benefício próprio. O Cláudio Marsola, por exemplo, ele deu gargalhadas quando ele passou a informação de que eles conseguiram ali uma liminar para obter um desconto ali na transação financeira para valores daqui para a Europa. Então a felicidade deles é essa, entende? Inclusive, eles utilizam dos artifícios tecnológicos para analisar conteúdos de críticos e para processá-los. Entende? Para denunciar e para processar. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão utilizando a tecnologia não para benefício próprio, mas sim para defender a instituição. Certo? Abre aspas a frase do irmão William. É destacada a evolução tecnológica recente e comparada à estagnação ou à falta de evolução de alguma prática e crença religiosa. Fecha aspas. Outra aspas. A internet hoje é a nova expressão de Gutenberg. As coisas estão sendo ditas, muitas não são verdades, outras o foco são talvez discrepantes. Fecha aspas. Então, outro tema aqui que eu achei interessante, a relação entre os anciães e os frequentadores da congregação. O William discute a importância da relação entre o ancião e o membro frequentador dentro de uma congregação religiosa. O William, ele enfatiza que os anciães desempenham um papel crucial como líderes espirituais e os mentores para os membros da comunidade. O William, ele destaca a necessidade de uma comunicação aberta e saudável entre os anciães e os frequentadores. Ele enfatiza que os anciães devem estar dispostos a ouvir os membros, entender suas preocupações e necessidades e oferecer orientações espirituais e apoio. Mas o que nós vimos na década de 90, 80 e daí por diante, nós vimos mulheres chegando lá diante dos anciães, elas foram espancadas por maridos agressores e os anciães incentivaram elas a aguardar na palavra para que Deus pudesse mudar o coração do agressor. Então isso não é preocupação com o ser humano, né? Então o irmão William também ressalta a importância do respeito mútuo e da humildade nessa relação. Ele menciona que os anciães não devem agir de maneira autoritária, mas sim como servos da comunicação, compartilhando suas experiências e conhecimentos para fortalecer a fé dos membros. Além disso, William ele destaca a importância da responsabilidade mútua na relação entre anciães e frequentadores, membros. Ele sugere que os membros, que são os frequentadores, também tenham responsabilidade de apoiar e respeitar os anciães, reconhecendo sua liderança espiritual e buscando aprender com suas experiências. O difícil, irmão William, é que os líderes religiosos que estão no púlpito, eles não dão esse respeito. Eles não dão, sabe, a gente não consegue enxergar neles um líder espiritual em si. Porque além das heresias, além da falta de conhecimento bíblico, nós também temos líderes espirituais ali, anciães, que utilizam-se daquele púlpito para atacar as pessoas, para ofender as pessoas. Entende? Então, eles ofenderam muitas pessoas da década de 80, 90, nos anos 2000, e eles colocam o povo para ir fazer a Operação Resgate, sendo que eles que deveriam ir lá pedir perdão para as pessoas.
Então, além disso, o William destaca a importância da responsabilidade mútua, como eu coloquei, e, em resumo, o William enfatiza que a relação entre os anciães e os membros deve ser baseada na comunicação aberta, respeito mútuo, humildade e responsabilidade compartilhada. Ele destaca a importância dessa relação para o crescimento espiritual e o fortalecimento da comunidade religiosa como um todo. Lembrando que o líder máximo do cristianismo, ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi menor do que o frequentador, o membro, né? Abre aspas, frases do irmão William. É mencionado o poder dos anciãos sobre os membros, inclusive casos em que são usados para controlar o comportamento e a congregação. Fecha aspas. Outras aspas. Quando você olha para o homem de Deus e você vê dentro de uma igreja um banco que você olha para minha esposa, as filhas e genro, todo mundo congregando junto e comendo da palavra dele. Então, a palavra daquele membro, daquele líder religioso, quando ele tem um respeito, ele diz que dá gosto de ir lá e ver a família reunida indo lá comer da boca desse líder religioso. E de uma forma coerente, sim, a gente dá gosto, a gente vê um conteúdo bacana como do próprio William, do próprio Daniel Ferro, dá um gosto da gente ver pessoas que têm uma abrangência filosófica, intelectual, uma abrangência de respeito, de cordialidade, dá gosto de sentar com essas pessoas e ouvi-las também. Outro tópico, preocupações com a juventude e educação. Então o William, ele expressa a sua preocupação com relação à juventude dentro da congregação cristã no Brasil e a importância da educação espiritual e moral para os jovens. O William, ele destaca que a juventude enfrenta desafios únicos na sociedade atual e ressalta a necessidade de fornecer orientação e apoio adequado para que possam crescer espiritualmente. Mas não é isso que se vê na congregação. O que nós estamos vendo nos vídeos da congregação são crianças pegando ali uma suposta pedra, que é um papel amassado, e jogando ali num suposto Golias. Isso dá-se a entender que para atacar, entendeu? Que Deus vai dar vitória e assim por diante. É o triunfalismo que a congregação prega. E outro detalhe, eu vi fotos onde eles estão incentivando as crianças e os jovens a pedir dinheiro para os pais, levando pote para casa para pedir dinheiro para os pais e também ajudando ali até na contabilização das coletas do dinheiro, enfim. Então, não é isso que é ensinado na congregação. Então, eu tenho uma grande preocupação também em relação a isso. O irmão William, ele enfatiza a importância de os líderes religiosos se envolverem ativamente na educação dos jovens, oferecendo ensinamentos que os ajudem a lidar com as pressões e influências negativas do mundo moderno. Ele menciona que os jovens precisam ser orientados a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e a compreender os princípios espirituais que regem suas vidas. William também aborda a importância da educação formal e acadêmica para os jovens. Ele encoraja os jovens a buscarem conhecimento e aprimoramento educacional, ao mesmo tempo em que enfatiza a importância de manter uma base sólida na fé e nos valores religiosos. Além disso, o irmão William fala sobre a necessidade de os líderes religiosos se aproximarem dos jovens de maneira genuína, isso é bacana, ouvindo suas preocupações, compreendendo seus desafios e oferecendo orientação prática para as suas vidas. Olha que coisa bacana que o irmão William colocou. Em resumo, aqui, o irmão William, ele destaca a importância de preocupar-se com os jovens, oferecendo educação espiritual, moral e acadêmica. E aí a frase que mais impactou ali foi: há preocupações sobre a juventude e a influência negativa das escolas e a falta de apoio da CCB em questões educacionais, fecha aspas. Outra frase: os nossos jovens estão correndo perigo nas ruas, nas universidades, nas escolas. Eu, como professor, que é o irmão William, eu não tenho mais coragem de entrar numa escola estadual para dar aulas. Não tem condições, fecha aspas. A crítica que ele fez à hierarquia e dogmas religiosos, isso aqui também foi muito interessante. O irmão William, ele discute a questão da hierarquia e os dogmas rígidos da congregação cristã no Brasil, expressando preocupações sobre como esses elementos podem afetar a liberdade espiritual e o crescimento dos membros. O irmão William, ele ressalta que, embora a hierarquia possa ter
a sua importância em termos de organização, ela também pode levar a um ambiente onde as decisões são tomadas por um pequeno grupo de líderes, muitas vezes distantes das experiências e necessidades individuais dos membros. Olha que coisa muito show que ele colocou aqui. Isso, segundo ele, pode resultar uma desconexão entre os líderes e a congregação, dificultando a compreensão genuína das necessidades espirituais dos membros. Em relação aos dogmas rígidos, o irmão William, ele expressa a preocupação de que uma aderência essencialmente estrita a certas doutrinas e crenças possa limitar o crescimento espiritual e a busca por um entendimento mais profundo da fé. Ele enfatiza a importância de permitir a exploração e o questionamento saudável para que os membros possam crescer em sua fé de maneira autêntica. Isso não se vê na CCB, tá? Os líderes, quanto mais eles colocarem as pessoas debaixo da subserviência deles, é melhor para eles. Então, William ele sugere que, em vez de impor dogmas rígidos, os líderes religiosos deveriam incentivar os membros a estudar e explorar diferentes perspectivas dentro da fé, permitindo uma abordagem mais flexível e aberta. Ele também enfatiza a importância de se concentrar nas mensagens centrais do amor, compaixão, caridade, em vez de se apegar em detalhes dogmáticos que podem criar divisões e afastar os membros. Em resumo, o irmão William critica a hierarquia excessivamente centralizadas e os dogmas rígidos, argumentando que eles podem prejudicar a liberdade espiritual e o crescimento dos membros. Ele defende uma abordagem mais flexível e aberta, que permita a exploração e o questionamento dentro da fé, enquanto se concentra nas mensagens fundamentais de amor e compaixão. É o que nós não estamos vendo na congregação cristã no Brasil. Nós estamos vendo ainda os preconceitos lá dentro, os julgamentos, as falácias, as mentiras em cima do púlpito, a falta de entendimento bíblico. Jesus não entrou no reino. Deus pode até perdoar, mas nós aqui não. Falta de carinho, afeto, acolhimento. Não se tem. Infelizmente a congregação não quebrou esse paradigma ainda. Precisa muita coisa ainda para mudar. Em resumo, o irmão William critica a hierarquia excessivamente centralizada e os dogmas rígidos, argumentando que eles podem prejudicar a liberdade espiritual e o crescimento dos membros. Abre aspas, frase do irmão William. São questionados dogmas inflexíveis e a rigidez hierárquica que podem limitar o desenvolvimento espiritual e pessoal. Fecha aspas. Abre aspas. Quem conhece o homem e quem convive dentro de quatro paredes com ele, então muitos do semeador, da semeadura, do trigo, do joio, ele era um pedagogo, até o Senhor utilizava dessa linguagem. Fecha aspas. Então, ele coloca aí a sua crítica em relação aí a essa questão na congregação, da falta de flexibilidade, falta de direcionamento na questão do amor e da caridade. Vamos lá. A necessidade de mudança e reflexão é um tema muito importante também que ele colocou aí no vídeo dele. Ele destaca a importância da necessidade de mudança e a reflexão dentro da congregação cristã no Brasil. Né? O irmão William reconhece que a sociedade, as pessoas e as circunstâncias estão sempre num processo de evolução. E a fé também deve acompanhar essas mudanças para continuar relevante e significativa. O irmão William, ele expressa a preocupação com a rigidez que pode surgir quando uma comunidade religiosa se apega excessivamente a tradições antigas, sem questionar ou avaliar seu impacto no mundo moderno. Ele enfatiza que a reflexão constante é essencial para avaliar se os ensinamentos e as práticas ainda são aplicáveis e se estão promovendo os valores essenciais da fé. Ele, o irmão William, sugere que a congregação deve estar disposta a avaliar criticamente suas crenças, dogmas e abordagens, adaptando-se às necessidades atuais das pessoas e da sociedade. Isso significa abandonar completamente as tradições, mas sim reiterá-las à luz do convívio atual. Né? Só que um ponto aqui que eu quero colocar que é o seguinte: a congregação ela não está preocupada com isso. A preocupação maior da CCB não é só simplesmente na construção de templos. A preocupação da CCB é com os músicos, tanto que eles colocaram aí Davi Trevisan. A preocupação da CCB hoje
simplesmente minar ou silenciar os críticos. Eles trouxeram aí o Luiz de Viçosa. Então a preocupação da CCB é não manchar a sua reputação. Não é com as pessoas em si. É não deixar a CCB cair em ruínas, em descrédito, como está acontecendo nos tempos atuais. Tá? O irmão William também fala sobre a importância de uma liderança que esteja aberta a diálogos e a discussões, incentivando a participação ativa dos membros e ouvindo suas perspectivas e preocupações. Ele enfatiza que a mudança não deve ser temida, mas sim vista como uma oportunidade de crescimento espiritual e renovação da fé. Só que, irmão William, eles são coronéis na CCB. É quase que impossível você sentar com eles para dialogar, porque só manda somente a cúpula, somente um grupo de pessoas lá no topo. O povo na CCB não tem direito a nada sob pretexto algum. Nem saber quanto que deu a coleta eles não têm direito. Certo? Então, em resumo, o irmão William destaca a necessidade de mudanças e reflexão contínuas dentro da congregação, a fim de manter a relevância e a autenticidade da fé no mundo moderno. Ele incentiva uma abordagem aberta a diálogos, avaliação, a crítica e a adaptação das práticas e ensinamentos, enquanto se mantém fiéis aos valores essenciais da fé. Abre aspas, a mudança tem que começar por aí. Aconteceu o que veio, do mais, essa normativa criaram uma cartilha linda que Deus abençoe grandemente quem fez isso. Fecha aspas. Então ele colocou aí uma frase, né, muito interessante. Impacto da tecnologia, isso aqui nós já abordamos esse tema. Sofrimento e problemas pessoais dos membros. O irmão William, ele aborda o tema sofrimento e problemas pessoais dos membros como sensibilidade e compreensão, reconhecendo a importância de lidar com as dificuldades enfrentadas pelos membros da congregação cristã no Brasil. Ele destaca que o sofrimento é uma parte inevitável da vida, mas também enfatiza a importância de buscar apoio espiritual e comunitário durante esses momentos. O grande problema aí, irmão William, é que esses problemas da vida cotidiana, os anciães, eles falam que são provações que você passa para você poder um dia entrar no céu. Se você for firme e fiel, você vai ter direito à vida eterna se você se esforçar dentro dessas provações. E isso é impossível, irmão. É impossível. Salvação, ela não depende de mim em nada. Se as pessoas elas começarem a entender isso, que a salvação não depende do homem, e que esses anciãos eles mentem para as pessoas, dizendo que as provações dessa vida, você tem que se esforçar ao máximo para você ser digno e merecedor, e passar essas provações calado, firme e fiel. Então, as pessoas elas vão enxergar que elas foram manipuladas. E o peso sairá das costas delas. Elas vão conseguir enfrentar esses problemas de uma forma mais tranquila, porque elas vão entender que isso não depende de nada para a salvação. Não tem nada em vínculo com a salvação. Então, o irmão William, ele ressalta que a congregação deve ser um lugar de acolhimento e solidariedade. Concordo com isso. Onde os membros possam encontrar conforto e suporte uns aos outros. Ele menciona que muitas vezes as pessoas enfrentam desafios pessoais e que podem abalar sua fé e questionar seus caminhos. E é crucial que a comunidade esteja pronta para estender a mão e oferecer ajuda, mas não é isso que acontece. Você vê muito xingamento falatório, diz que me disse, um querendo puxar o tapete do outro. O próprio ancião Cláudio Marsola, ele disse que no púlpito da congregação isso existe. Ele disse que os líderes, os anciães, eles utilizam do seu nome como ancião para angariar dinheiro dos aposentados e pensionistas, vendendo quinquilharias, e é um puxando o tapete do outro, conforme frase do próprio Cláudio Marsola. Entende? Então, é difícil. Na congregação, eles só são unidos, supostamente, dentro da Santa Ceia, que eles ali pulam, batem, sapateiam, porque eles querem mostrar que eles estão tomando uma ceia dignamente. Mas depois ou antes dali, começa a mesma coisa, um criticando o outro, um julgando o outro, um condenando o outro. Isso não existe nessa comunidade. Ele fala, o irmão William, sobre a importância da oração e a busca por orientação espiritual durante períodos difíceis, enfatizando que a fé pode ser um recurso poderoso para enfrentar adversidades. No entanto, ele também reconhece que não é errado procurar ajuda profissional, como aconselhamento terapêutico, quando necessário,
e enfatiza que cuidar da saúde mental é parte integrante do cuidado com o corpo e a alma. É interessante, irmão William, porque os anciãos mais antigos, eles falavam antigamente que o correto não é buscar a ciência, tá? Para essas questões. Os mais antigos, lá num tempo atrás, ali, algumas décadas, eles falavam que depressão, essas coisas assim, era uma questão espiritual e que até hoje eles pregam que Deus está expulsando o espírito da depressão, tá? O irmão William aborda a necessidade de se despir de qualquer julgamento e estigma em relação ao sofrimento, encorajando a empatia e a compreensão mútua entre os membros da congregação. Ele destaca que todos passam por dificuldades em algum momento e é importante estender a mão para aqueles que precisam do apoio, independentemente da natureza dos seus problemas. E deveria ser estendido isso também aos homossexuais, às pessoas que simplesmente não querem mais congregar. Não quero mais congregar, ok. Continuamos amigos? Não. Não continuamos amigos porque eu sou da congregação e você não. Entende? Então não existe um respeito, existe um preconceito. Entende? Então o irmão William, ele aborda a necessidade de se despir. Então, no geral, o irmão William enfatiza a importância de criar um ambiente de compaixão e apoio dentro da congregação, onde os membros possam compartilhar seus fardos, buscar ajuda e encontrar conforto durante os momentos de sofrimento. E ele destaca a fé, a oração, a comunhão e a busca por orientação espiritual como formas de enfrentar esses desafios pessoais e encontrar forças para superar as diversidades. Super apoio. Super apoio. Se um dia a congregação chegar em algo similar a isso, acho que muitas pessoas até acabam voltando para a CCB. Entende? Abre aspas. Uma irmã da Piedade, no interior de São Paulo, se jogou do prédio, ela viveu, saiu nos jornais, ela foi fazer um exame médico, não sei se com um psiquiatra entrou dentro do banheiro e abriu a janela, a porta, enfim, e ela pulou. Eu não sei como é que foi o entendimento ali, mas ele conta que uma irmã da Obra da Piedade, na época, se jogou ali do prédio. Isso passou na televisão, enfim. E me parece que ela sobreviveu. E isso pode ter sido acarretado pela doutrina da CCB? Pode, talvez ser. Chamado à oração e empatia, o irmão William aborda o tema chamado oração e empatia com um profundo senso de compromisso espiritual e compreensão das necessidades emocionais dos membros da congregação. Ele destaca a importância da oração como um meio de conexão com Deus e de buscar orientação divina em todos os aspectos da vida. O irmão William, ele destaca que a oração não é apenas um ato ritualístico, mas sim uma comunicação sincera e íntima com o Criador. Ele enfatiza que a oração é um canal para expressar gratidão, pedir ajuda, encontrar força durante momentos difíceis e buscar sabedoria para lidar com os desafios da vida. Além disso, o irmão William fala sobre a empatia como um valor essencial na congregação. Ele incentiva os membros, os frequentadores, a se colocarem no lugar uns dos outros e entenderem as lutas e alegrias dos seus irmãos e irmãs da fé. Ele destaca que a empatia é uma demonstração tangível do amor cristão, mostrando cuidado genuíno e solidariedade. Nossa, que maravilha! Maravilha esse conteúdo aqui, ó. O irmão William também aborda a importância de estar presente na vida dos outros, ouvindo atentamente e oferecendo apoio quando necessário. Ele encoraja a congregação a se unir em oração, não apenas por si mesmo, mas também pelos outros, especialmente por aqueles que enfrentam dificuldades. Ele vê a oração como um ato de amor e intercessão, fortalecendo os laços entre membros e a comunidade. Então, em suma, o William enfatiza que a oração e a empatia são elementos essenciais na vida cristã e na comunidade da congregação. Tá? Então vamos lá, a conclusão desse primeiro vídeo aqui é o seguinte. O irmão William encerra sua fala sobre o tema conclusão e convite à reflexão com uma mensagem de profunda reflexão e convite à ação espiritual. Ele ressalta a importância de olhar para tudo que foi discutido, as diferentes perspectivas, questionamentos abordados ao longo da conversa. Ele convida os membros da congregação a não apenas ouvirem suas palavras, mas também a internalizarem os ensinamentos e pensamentos compartilhados. Ele enfatiza que a jornada espiritual é contínua, dinâmica, exigindo uma busca constante por entendimento e crescimento. O irmão William convida os ouvintes a se autoquestionarem
e examinarem suas próprias crenças, práticas e relacionamentos na fé. Ele encoraja a uma reflexão profunda sobre como um pode contribuir para o fortalecimento da comunidade religiosa e para uma relação mais íntima com Deus. Ao concluir, o irmão William deixa convite aberto para que todos continuem explorando esses temas por conta própria, buscando respostas e inspiração nas escrituras sagradas. Ele destaca que a reflexão é um passo fundamental para a evolução espiritual e convida cada membro da CCB a se engajar nesse processo de maneira pessoal e dedicada. E por fim, o irmão William reitera seu desejo de que essas discussões levem a uma jornada espiritual mais profunda e significativa para cada indivíduo. Ele expressa também sua gratidão por ter compartilhado essas reflexões e encerra com uma benção de amor e luz para todos os membros da congregação. Então ele destaca essas reflexões aí, achei muito importante. Ele participou inclusive de um segundo vídeo com o Daniel Ferro, que tem muito conteúdo, e esse segundo vídeo ele aborda muitos temas ali sobre a questão psicológica, a questão da própria filosofia, enfim. Então tem muito conteúdo bacana, eu convido vocês a irem lá no canal do Daniel Ferro, assistirem o conteúdo completo. Gente, não se baseiem num trecho ou no outro para que a gente possa criticar a opinião do nosso querido irmão. Analisem o vídeo todo, vejam se no vídeo todo ele quis falar sobre isso, sobre aquilo, manchar a reputação da CCB, entende? Então assim, a gente precisa ter intelectualidade, respeito, a gente precisa ter honestidade para poder analisar um conteúdo e ser fidedigno àquilo que foi falado, certo? Então eu observei que o irmão William, ele se depara com uma preocupação enorme com os frequentadores da congregação, com o ministério e com a irmandade em si, tá? Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para o irmão William, desejar sucesso em tudo, tá? Um grande abraço ao Daniel Ferro também, sucesso na sua caminhada aí no seu canal, e eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Foi um vídeo longo, mas eu precisava trazer todos os conteúdos de uma forma direta, clara e concisa, para que a gente possa ter uma abrangência de intelectualidade, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e reforço, esse canal não vive de Pix dos inscritos. Eu trabalho de carteira registrada e o meu trabalho já me supre todas as minhas necessidades. Então, a única coisa que eu peço de vocês, de forma gratuita, é se inscrever, compartilhar os vídeos e deixar também aqui o seu comentário, se possível. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.